repente, o que aconteceu? O menino foi lá e resolveu o jogo, Pet. Futebol é brabo. Coloca primeiro ele, né, no time profissional. Tá muito feliz, tem que comemorar mesmo, porque não é fácil ganhar um Fla-Flu. Tanto que se mostrou hoje, né? Flamengo favorito absoluto, fez um primeiro tempo no jogo bom, como ultimamente, quase sempre faz o primeiro tempo muito bom, e o segundo tempo deixa a desejar. Tanto que agora o Fluminense fez uma estratégia, talvez para criticar do primeiro tempo do Fluminense, não estava bem, marcando muito, o Pedrinho inclusive comentando que os pontas voltando muito para marcar, não tendo fôlego para ir na frente e ameaçar e aproveitar os contra-ataques, mas no segundo tempo o Flamengo caiu a peteca e o Fluminense começou a chegar, já tinha a possibilidade de marcar com o Luca no gol vazio, não fez, e agora mais uma jogada do Luiz Henrique que ele fez sozinho, que finalizou, não fez, e agora a última no final. Fez também jogadaça individual, cortou para dentro, serviu muito bem o André. André leva 3 pontos Fluminense, 3 pontos grandes pelo que se apresentou, mas está de parabéns. Pet vai falar muito com a gente aqui, o Mansur também. Daqui a pouco os amigos que estavam na transmissão desse Fla-Flu também vão participar aqui do Troca de Passes para trazer toda a repercussão desse clássico que aconteceu em São Paulo. E você aí em casa também pode participar com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Manda a sua opinião, sua pergunta aqui para os nossos comentaristas. O que é que você achou do jogo, suas impressões. E a gente, na medida do possível, vai também colocar vocês aqui no jogo para bater uma bola com a gente. Carlos Eduardo Mansur, pelo que foi o primeiro tempo, confesso para você que estava difícil de imaginar uma vitória do Fluminense. Mas com as substituições, o Fluminense reagiu melhor do que o Flamengo nas mexidas e ganhou o jogo, Mansur. Felipe, na verdade, eu imagino que na cabeça do Roger, ele não pensava num Fluminense incomodando tão pouco do outro lado do campo, como foi no primeiro tempo. O Fluminense estava com muita dificuldade de sair de trás, se sentia um pouco... O Fluminense é um time que nem se sente tão desconfortável quando precisa defender atrás. Ao longo dessa temporada conseguiu resolver muitos jogos assim, mas a verdade é que o jogo aconteceu quase todo na metade de campo defensiva do Fluminense. Só que havia um detalhe, né? O Flamengo de hoje, em relação aos outros enfrentamentos Flamengo e Fluminense, em que quase sempre o Fluminense conseguiu impor alguns momentos de desconforto, embora tenha sido dominado na maior parte deles, o Flamengo hoje tinha muito menos peças para manejar no jogo, né? Basta ver que na final do estadual, por exemplo, o Flamengo encontra o seu último gol do jogo com jogadores que tinham acabado de sair do banco. Hoje o Rogério termina com 2 substituições, porque a quantidade de opções, especialmente no setor ofensivo, era muito menor. E isso já se refletia ao longo do jogo. O Flamengo tinha o domínio, mas nos últimos metros de campo, na hora de encontrar soluções para criar a finalização limpa, o Flamengo tinha dificuldade. Tanto que as melhores chances do Flamengo vinham acontecendo quando ele tinha uma roubada de bola que permitia uma transição, uma aceleração ou uma bola parada. O segundo tempo vai aos poucos encaminhando uma transição. Essa sim eu imagino que tivesse na cabeça do Roger. O Flamengo se desgasta com esse jogo de pressão após perda da bola, de dificuldade de criação, começa a se espaçar no campo, a atacar de maneira mais desordenada, aos poucos oferecendo muito mais espaço do que antes. E aí o Roger começa a sacar as suas as suas cartas que estavam na manga. Primeiro com o Nenê, o Casares não vinha se encontrando como esse jogador capaz de ligar o contra-ataque. O Nenê não é um jogador de acelerar contra-ataque, mas é um jogador de retenção da bola e de encontrar esse passe. Ele na primeira bola encontra o Luca, que foi uma outra alteração. Ele tira o Fred, ele não tinha os centroavantes dele habituais, né? O Bobadilla e o Abel. Estavam os dois fora do jogo. Mas ele vem com o Luca para tentar um pouco mais de profundidade, um pouco mais de mobilidade também, para aproveitar os espaços que começam a aparecer. Depois entra com o Kaique, entra com o Luiz Henrique, e são esses jogadores que começam a incomodar o Flamengo. O Flamengo já abusava das perdas de bola, já era um time mais descomposto quando perdia essa bola na frente e oferecia cada vez mais espaço. Quando o jogo abriu, já nos 10, 15 minutos finais, em que o jogo ficou um jogo de idas e voltas, quem era mais perigoso era o Fluminense. No balanço do jogo, o Flamengo teve mais tempo de domínio. Mas no período em que a partida se decidiu, nos últimos minutos do jogo, o Fluminense era mais perigoso. E aí foi mais efetivo também, né, Pet? Porque se a gente pegar o primeiro... né? Se a gente pegar o primeiro tempo, principalmente ali, né, como o Fluminense se defendeu com linhas muito fechadas ali, e o Flamengo teve muita dificuldade, apesar de toda a posse de bola que teve, dificuldade de criar chances reais de gol, né? Porque teve muitas finalizações, se eu não me engano, aqui, ó, até anotei, o primeiro tempo termina com 13-3
para o Flamengo em termos de finalizações, mas não foram assim grandes chances claríssimas assim, né? Teve algumas, não teve todas. Isso. Teve algumas, né? E Marcos Felipe, para mim, foi excepcional no primeiro tempo. Teve uma chance com Bruno Henrique cara a cara, mas um contra-ataque muito bem feito pro Flamengo. O Flamengo, assim, quando joga com essa velocidade, Bruno Henrique, aí sim, o Bruno Henrique não fez porque Marcos Felipe foi muito bem nesse contra-ataque que o Flamengo teve no primeiro tempo. Mas o Massu falou bem, a chance claríssimas era depois algumas finalizações do Pedro, de outro, não foram tantas. Num contra-ataque, que é do Bruno Henrique, e uma bola parada do Gustavo Henrique, que acerta na trave. E ele é muito bom de cabeça, é muito alto, tá indo bem, e teve azar de acertar na trave. Fluminense soube aguentar essa pressão, digamos, mas também errou bastante passe. 20% do passe, Fluminense errou no primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Flamengo começa diferente, já perde um pouco de força física, começa a errar, aí aproveita o Fluminense de criar os contra-ataques, porque tinha válvulas de escape. Trocou os pontas, que defenderam muito e marcaram, principalmente do lado esquerdo do Fluminense, que marcou muito o Mateuzinho, porque Vitinho entrava o tempo todo por dentro e abria, o Mateuzinho subia. O Luiz Felipe não subiu uma vez, se quiser, no jogo. E aí se sacrificavam o ponta do Fluminense para marcar, o Gabriel Teixeira para marcar muito, né, para trás, e não contra-atacava. Já no segundo tempo, já se inverteu. Já entraram, né, o Luca, como o Mansur está falando, no lugar do Fred, mobilidade e profundidade, ganha com mais velocidade, tanto que criou o primeiro contra-ataque onde rouba a bola e que está servido, que no gol vazio, o drible o Diego não faz. Depois, o Kaique e o Luiz Henrique, já com força física e velocidade, começaram a incomodar muito. Tanto que, no final, conseguem criar mais chances. E os últimos 15 minutos foram bem mais ao favor do Fluminense, que soube aproveitar. Primeiro tempo todo do Flamengo, com 65% do posse de bola, dentro do campo do Fluminense, porque a proposta do Fluminense era essa. Voltou para trás e marcou, tentou marcar. E o Flamengo tem a qualidade do jogador de criar alguma chance e de aparecer uma chance de bate-rebate, do dribbling, de bola, de falhas. Do Michel que chutou e Marcos Felipe defendeu também, bola foi lá, bate-rebate, ele conseguiu com agilidade, né, e velocidade que ele tem muito rápido de chutar. Mas o Flamengo não apresenta alternativas. Então, é desfocado. Obviamente, o Flamengo sem principais jogadores, Gabigol, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, esses 3 jogadores significam muito. Outra coisa, organizador do Flamengo, do jogo do Flamengo, o Diego também está machucado. Então, se lesionou, está machucado. Então, essa variância, o Flamengo não tem sempre joga do mesmo jeito. Você acha que isso tem a ver com... Porque desde essa semana toda aqui no Troca de Passes, né? A gente vem recebendo mensagens aqui dos torcedores por meio da hashtag Troca de Passes, dizendo que o Flamengo quase sempre faz um bom primeiro tempo e o segundo tempo ruim. Você acha que é uma questão física, pelo desgaste, por estar tendo que repetir muito o time, por todo mundo que está fora, e as alternativas, né? Eu estava olhando o banco de reservas do Flamengo hoje, né? São muitos garotos no banco de reservas do Flamengo. Você acha que é pela questão física, pelos desfalques? Como é que você avalia, e se você concorda, né, Mansur, que o Flamengo tem caído muito de desempenho no segundo tempo das partidas? Sim, o Flamengo tem oscilações claras de primeiro para segundo tempo, mas eu acho que tem circunstâncias diferentes. Eu acho que o jogo de hoje é um pouco diferente do que vinha acontecendo em outras partidas. Esse time do Flamengo, ele me parece ter uma característica de identidade muito clara. Ele é um time que gosta que o jogo tenha o roteiro que ele imaginou para a partida, ou seja, ele com a bola, jogando no campo do adversário, instalado lá dentro, tendo controle através da posse e através da tentativa de construir sem deixar o adversário sair de trás. Ou seja, assim que perder a bola, tentar recuperar rapidamente. Em partidas em que o Flamengo consegue construir essa vantagem no primeiro tempo, em geral, e aconteceu algumas vezes com o próprio Fluminense do estadual, aconteceu com o Fortaleza, recentemente no Flamengo e Fortaleza no Maracanã, é natural que o adversário proponha algo diferente, tente incomodar o Flamengo um pouco mais na sua saída de bola, tente se adiantar um pouco. E aí o Flamengo, o que ele mostrou foi dificuldade de se adaptar a novas circunstâncias dentro das partidas. Hoje eu acho que foi um pouco diferente. O Flamengo não construiu vantagem no primeiro tempo e o Flamengo foi se desgastando nessa sua tentativa de impondo o seu estilo o tempo todo, enquanto o Fluminense tinha cartas na manga para tentar melhorar a mobilidade na frente. Aí o Pet explicou muito bem. A gente tem que levar em conta, eu acho, quando a gente avalia a questão do Flamengo hoje, se a gente voltar um mês atrás, o Flamengo
quase sempre entrava em campo como modelo de jogo com o seu habitual 4-4-2, que tinha Gerson e Diego no meio, Arrascaeta partindo de um lado, Everton Ribeiro de outro. Nesse pequeno período, inferior a um mês, o Flamengo perdeu ao mesmo tempo esses 4 jogadores, praticamente. O Flamengo chegou ao final desse período tendo perdido os 4 jogadores. Sendo que os 2 meias ofensivos do Flamengo, que partem dos lados, eles não têm substituto no elenco. Você precisa promover uma alteração importante de característica. O Flamengo fica com um time muito mais de aceleração e de correria do que propriamente de raciocínio nos últimos metros de campo para o último passe, para uma tentativa de bola, de uma jogada em profundidade para os homens de ataque, enfim. Você muda demais a característica. Isso explica porque, por vezes, quando o Flamengo encontra um adversário bem fechado, como tentava ser o Fluminense no primeiro tempo, ele tivesse mais dificuldade de construir, ele construísse mais numa transição, num contra-ataque ou numa bola parada. Ao mesmo tempo, Gerson e Diego, a saída deles, são jogadores substituídos por meias que têm características diferentes. Hoje veio o Arão para tentar dar uma encorpada, saída da linha de defesa, e que, por vezes, quando ele recebia de costas, recebia essa bola do zagueiro de costas, ele ia ter mais dificuldade. Tanto que se a gente lembrar 2019 com o Jorge Jesus, o Arão entrava entre os zagueiros para fazer esse jogo andar de frente. Quando ele recebeu hoje essa bola de frente, ele fez a bola andar. O João Gomes é um jogador que tem uma certa característica de organização, mas ainda um jogador em desenvolvimento. Ou seja, isso tudo faz muita. O Flamengo consegue impor o seu estilo, mas sente uma diferença grande na definição das jogadas, no acabamento dos lances. Por uma mudança de característica e uma mudança mesmo de nível técnico. Tentou corrigir com o Vitinho vindo para dentro, como o Pet já observou. O Vitinho, por vezes, nem partia da direita para dentro. Ele já era um jogador pelo centro. Quando o Fluminense saía jogando, ele era o homem que fazia a pressão do Martinelli. Isso gerava um homem livre, que era o Egídio. Mas a postura do Fluminense, primeiro pela dificuldade de sair de trás e por ter optado por uma postura mais conservadora, raramente o Fluminense conseguiu aproveitar essa saída com o Egídio mais livre pelo lado. Aliás, construiu assim a sua única chance do primeiro tempo, quando o Egídio cruza uma bola para o Fred. E aí o jogo vai se transformando ao longo do segundo tempo. É verdade. E a gente vai analisar muito o Luiz Carlos Júnior, que transmitiu essa partida ao lado do Pedrinho. Os dois já estão aqui prontos para conversar conosco, mas antes de dar o meu